Olá, pessoal. Estamos aqui novamente. Iremos dar prosseguimento à correção da atividade, especificamente da sexta etapa do EJA. Iremos trabalhar agora as correntes do pensamento geográfico. Antes de entrar nas correntes do pensamento geográfico, essas teorias muito conhecidas e cobradas no Enem, vamos relembrar a questão anterior, que tratava justamente dos pais e fundadores da geografia, que foram Alexandre von Humboldt e Carl Ritter. Os mesmos deixaram uma leva de discípulos que fundou escolas nos principais países da Europa, que no caso é a Alemanha e a França, que imprimiram esses estudos geográficos de maneira muito mais precisa, fazendo com que a ciência ela continuasse a ganhar espaço por onde se passava. Então, a sexta questão trata justamente de dois discípulos, que um seguiu a linha da metodologia científica do Carl Ritter, que foi o Paul Vidal de Lablache, que implementou o possibilismo da escola francesa, e o que seguiu do Alexandre von Humboldt foi o Friedrich Ratzel, implementando o determinismo. Então, a sexta questão trata justamente sobre isso. Caracterizar as teorias do determinismo e possibilismo geográfico e quais foram os autores destas teorias. Vamos para a primeira, que foi a teoria alemã de Friedrich Ratzel, o determinismo. O que o determinismo ele pregava? Era uma corrente do pensamento alemão, da escola alemã, que a natureza ela estava no foco das discussões e dos debates geográficos, implementando que o meio ambiente ele determina e ele faz com que as características e o comportamento do ser humano, ou seja, o comportamento e as características do homem, seja moldado e seja estabelecido conforme a natureza. Então, o homem ele é submisso e vai seguir os padrões inerentes da natureza. Como está dizendo aqui, remete com a ideia de que o meio ambiente que vivemos influencia diretamente na diversidade cultural existente. Determina os padrões da cultura humana de um determinado local e seu desenvolvimento social. Isso foi muito justificado por Friedrich Ratzel numa teoria específica chamada de espaço vital, que ele pregava que o povo alemão ele era dependente, por meio do território, daqueles recursos naturais que o território alemão possuía. E para se adquirir novos recursos naturais, novos alimentos e formas de produção e economia, se justificava ocupar e expandir o território, conquistando novos povos. Foi uma das teorias que o nazismo alemão se apegou, à teoria do determinismo, tentando expandir a raça ariana como a principal e que tinha que conquistar toda a Europa. E ele justificava que a dizimação de outros povos era suficiente para ter esse espaço vital que a Alemanha ela possuía. E algumas obras que o Ratzel ele inseria aqui, é interessante perceber que ele colocava que nos trópicos os povos eles eram menos culturais e menos instruídos intelectualmente pelo fato de morar em regiões mais quentes, e também justificava o porte e a altura menor, as pessoas eram mais baixas justamente por causa do calor. Ele também tratava esses aspectos aí. E justificou também, futuramente, o imperialismo ou neocolonialismo, que foi a ocupação e exploração dos povos da Europa aos determinados continentes do mundo, como no caso da África, no caso da Europa, no caso da América. Alguns povos eram submissos à vontade dos povos mais evoluídos. Então, ele estabelecia que os elementos climáticos, os elementos físicos, ou seja, da natureza, como no caso o relevo e o clima, determinava o comportamento humano. E ele também tratava que os povos que habitavam as zonas mais frias eram povos mais intelectuais, mais civilizados,
e tinha uma caracterização física mais avantajada. Ele justificava que o determinismo é a natureza influencia e molda as características e o comportamento humano. Aqui o centro do debate do determinismo é a natureza, e o homem ele é submisso às condições. Mais à frente surgiu o quê? A teoria do possibilismo, que foi da escola francesa, uma escola voltada mais para os estudos humanos. Paul Vidal de Lablache, para contrapor o determinismo de Ratzel, ele implementou o quê? Uma corrente que contrapõe justamente essas ideias que não eram bem aceitas em partes da comunidade científica na Europa até então. Então ele colocou o seguinte, ó, por meio da técnica, o homem, mesmo condicionado, sendo submetido às condições do meio ambiente, ele é capaz de superar os obstáculos que esse meio ambiente, que a natureza implementa ao homem, por meio das técnicas e sobrepor esses obstáculos. Por meio o quê? Por meio de uma teoria que ele tratava como gêneros de vida. O que é o gêneros de vida? Por meio da transmissão, essa transmissão de heranças culturais e de aprendizado dos povos que vão passando de geração para geração por meio das técnicas, esses povos eles vão se sobrepondo e vão driblando a natureza, como o caso da irrigação, da mecanização agrícola, da construção de pontes, da construção de viadutos, da construção de diques, a forma de engenharia para superar o frio, por exemplo, aquecedores, são exemplos de técnicas que o ser humano ele criou para não ser submisso à natureza. Então, essa teoria que o homem, mesmo sendo submetido à natureza, ele tem o poder, por meio da técnica, de superar a mesma. Então, o homem ele está no centro do debate aqui. Ó. Então, nós, seres humanos, conseguimos, sim, superar essa submissão que a natureza ela nos promove. Então, fica essa divisão. Vocês estão percebendo que aqui tem uma divisão. Ó. Geografia física no determinismo e a geografia humana no possibilismo. A partir daí se formou escola geográfica por toda a Europa, com discípulos tratando a geografia humana e a geografia física. Mas mais à frente iremos perceber que não podemos estudar a geografia dividindo, tendo essa dicotomia entre a geografia humana e a geografia física. Temos que incluir tanto a natureza como o homem nos estudos. Vamos agora para a sétima questão. Por que podemos afirmar que a geografia obteve dificuldades em construir seu objeto de estudo e focar precisamente em um método? Vocês viram nas questões anteriores, na história da geografia, que os povos, ao longo das suas histórias, eles tinham um direcionamento ideológico, um direcionamento político e social para aplicar os estudos científicos de acordo com suas necessidades, de acordo com suas convicções, como foi na Grécia Antiga, os estudos foram científicos, no Império Romano foi mais baseado para a militarização, para a guerra, na Idade Média se focou mais na teologia, e com o Renascimento eles resgataram os estudos dos gregos, isso mais no mundo ocidental, enquanto que os árabes, os povos da Ásia, se praticava ainda o conhecimento científico. Eles não pararam na Idade Média, como foi lembrado, nesse aspecto aí. Então a geografia ela se perdeu nesse direcionamento e nessa priorização de estabelecer o seu foco de estudo. Vamos lembrar, ó, a história, qual é o objeto de estudo? O tempo. A geografia, hoje sabemos que é o espaço geográfico, mas até o final do século XIX, antes de Humboldt e Ritter, não se sabia qual era o direcionamento da geografia. Se estudava de tudo, tanto os aspectos da natureza como os aspectos do homem. Então, a geografia é a área do conhecimento que estuda as transformações da sociedade e do meio que vive, o chamado espaço geográfico, que é seu objeto de estudo. Isso aqui é o conceito de geografia e seu objeto de estudo. A mesma sempre desempenhou um foco disperso em analisar os elementos.
naturais e os humanos. E acabava se estudando todas as áreas do conhecimento. Então, o conhecimento geográfico ele ficou disperso. Muita coisa e no final não se sabia qual era o objeto de estudo. Isso fez com que o foco e seu direcionamento fosse dificultado. Já no final do século XIX, com os pais e fundadores da geografia, os alemães Humboldt e Ritter, é que esse objeto de estudo ganhou uma padronização, que foi o homem e a natureza. E a partir daí podemos dizer que o espaço geográfico, homem mais natureza, é o objeto de estudo da geografia. Claro que teve, nos Estados Unidos, uma resistência por meio do Richard Hartshorne, que dizia que a geografia não era uma ciência, ele estabelecia isso, e que a geografia era um método de estudo. Ele trabalhava por meio da comparação, que a geografia tinha que trabalhar comparações e as descrições de elementos, tanto naturais como humanos. Ele tratava a geografia como um sistema de método de estudo, e não uma ciência. Isso também é muito cobrado no Enem em algumas questões. O método comparativo de Richard Hartshorne, não esqueça. Oitava questão. Agora vamos estudar e destrinchar os 5 conceitos chaves da geografia. Percebo que alguns desses conceitos chaves eles tendem mais para a natureza, outros eles tendem mais para o homem. Geografia humana versus, de novo, geografia da natureza. Mas é interessante que todos eles têm uma porcentagem de inclusão do homem ou uma porcentagem de inclusão da natureza. Vamos para esses conceitos. O primeiro era que era muito abordado até o século XIX, quando o mundo ele não era globalizado e que o homem ele era muito preso aos elementos ditos da natureza mesmo, como o conceito da paisagem. Vamos lá, o conceito de paisagem é definido, como o geógrafo Milton Santos estabelece, é tudo aquilo que a visão alcança, que nossos sentidos eles conseguem captar. Não somente os olhos, mas também os outros sentidos do corpo, tato, olfato, a sensação mesmo de determinado local. Sabemos, por exemplo, quando é uma cidade, por meio das nossas sensações físicas, e sabemos o que é o campo também por nossas sensações físicas. Dá para perceber, o ar do campo ele é mais puro, a ventilação é maior, o clima ele é mais ameno, mais agradável, enquanto que na cidade o ar ele é impuro, existe a poluição sonora, as formas e as construções humanas elas são diferentes do que no campo. Então, o que o Humboldt, na época, quando relatava suas viagens e fazia seus inventários, ele se apegava muito a esse conceito-chave da geografia, que é a paisagem. Para concretizar esse conceito, vocês podem muito bem estabelecer. É tudo aquilo que a visão alcança. É como se fosse nós visualizando algo, como se fosse contemplante e a natureza fosse aquela obra de contemplação que nós estamos observando. Claro que cada um de nós possuímos uma convicção e uma interpretação da paisagem. Por exemplo, quando avistamos uma montanha ou uma floresta, a sensação de interpretação minha e de outra pessoa é completamente diferente. Eu posso muito bem visualizar e interpretar alguns elementos em que a outra pessoa não consegue captar. E também tem que saber distinguir o que é paisagem natural, que é aquela que a natureza criou, aquela que foi criada pela natureza, posso chamar também de primeira natureza, e também existe a paisagem geográfica, que foi aquela que o homem construiu, que o homem alterou. As construções, as cidades, as pontes, os viadutos são exemplo de paisagem geográfica. Claro que, nos dias atuais, locais que têm habitações humanas, ou seja, existe o homem, predomina ou elementos da natureza ou predomina elementos do homem, ou seja, paisagem geográfica ou paisagem natural. No campo, numa cidade pequena, predomina a paisagem natural. E na cidade grande, predomina a paisagem geográfica. Mas eu posso muito bem possuir elementos de um ou de outro.
Segundo conceito, região. A região refere-se a uma porção superficial, ou seja, é uma área física, é muito utilizado pelos geógrafos que estudam geomorfologia, geologia, o pessoal da geografia física, ou de planejamento, claro, né? A gente vai estudar isso mais na frente também. A partir de uma ou mais características que ele é marcante e escolhida por aquele que concebe a região em questão, ou seja, os pontos comuns. Esses pontos comuns são pontos da natureza ou são pontos do homem. Outra coisa interessante é que essas regiões elas têm que ter a proximidade física, a escala de proximidade. Claro que em determinados locais do mundo existem regiões e paisagens que são semelhantes, por exemplo, a do Brasil. Eu posso citar o exemplo do Cerrado, na América do Sul, no Brasil, comparando com a savana africana, ela se parece, mas eu não posso dizer que são da mesma região, apesar de ter as mesmas características ou parecidas naturalmente. Tem que ter também a proximidade física e geográfica e tem que ter esses pontos comuns. Então, assim vai se estabelecer diversas aplicações que vêm da geografia física, que eu posso chamar de região natural, caso de uma floresta, ou caso de um parque, ou também eu posso trabalhar a questão da geografia humana, que são as regiões econômicas, as regiões políticas. Eu trabalho justamente esse aspecto. Eu pego os pontos comuns que existem entre uma e outra e vou estabelecendo. Ou seja, uma região A, uma região B, elas vão ter proximidades e particularidades que só existem naquele trecho, né? Naquele trecho, naquela área física. Vou explicar aqui o mapa para vocês, aqui, exemplo do mapa da região Nordeste, para vocês entenderem melhor. Vocês já estudaram no ensino fundamental 2 que a região Nordeste ela é dividida também em sub-regiões. Por que isso? Se vocês lembrarem, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, claro, à medida que eu pego aqui uma região aqui, por exemplo, uma cidade do Rio Grande do Sul, vai ser completamente diferente de uma cidade aqui do Piauí. Primeiro, porque aqui pertence a um clima subtropical, aqui apresenta características físicas, climáticas e também culturais da população, que é completamente diferente da região Nordeste. Aqui, todos os estados, eles pertencem à região Nordeste, que possui pontos em comum, como a questão cultural, a questão do clima tropical, a questão do clima semiárido. À medida que eu vou me direcionando aqui, por exemplo, da Zona da Mata, vocês lembram, né? Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Dentro da classificação de região Nordeste, eu também posso estabelecer uma escala mais específica de classificação de sub-regiões do Nordeste. Por quê? Porque tem pontos em comum também. Exemplificando, vamos lá de novo. Zona da Mata é mais úmido e é uma das regiões de maior desenvolvimento econômico do Nordeste, onde se concentra as principais capitais dessa região. Então, se estabeleceu um critério mais econômico. Nesse caso, aí tem a região do Agreste, que é uma região de transição, que possui cidades médias e com grau de desenvolvimento e atividades de policultura muito grande, principalmente a fruticultura, e tem a região do Sertão, que é a maior sub-região da região Nordeste, caracterizada pela pobreza, pelos problemas seculares, como o caso da seca, da corrupção lá do Voto de Cabresto, que são cidades que são dominadas pela corrupção política, não vou entrar nesse caso, nesse aspecto, e aqui entra aqui a região do Meio Norte, que já está se aproximando aqui na região amazônica, que já tem outra característica diferente da região Nordeste. Perceba que todas elas possuem pontos comuns e semelhantes, tanto dos aspectos da natureza quanto dos aspectos da geografia humana. Tranquilo? Então, isso aqui remete o conceito de região. O próximo conceito-chave da geografia é o território. O território é entendido como aquela delimitação, aquela divisão territorial de fronteiras entre um país ou outro, um determinado estado ou província, determinada cidade, depende da escala de classificação.
Às vezes as fronteiras elas são visíveis ou elas são invisíveis. No caso de fronteiras visíveis, podemos citar Teresina e Timon. Apesar de pertencerem ao mesmo país, eles possuem fronteiras e territórios diferenciados, territórios de estados. O que separa Teresina de Timon é o rio Parnaíba. Semelhante também Pernambuco e Bahia, que é separada pelo Rio São Francisco, separa duas cidades, Petrolina e Juazeiro, na Bahia. Então, na maior parte dessas abordagens geográficas, o conceito de território, a palavra principal que configura o território é poder, que é um grupo de povos, de grupos de pessoas, ou por meio de um Estado, um país, que controla, por meio de fronteiras, essas áreas que eu posso também chamar de áreas físicas, né? Áreas naturais. Só que, claro, se vocês estudarem um pouco mais aprofundado o conceito de território, existe uma escala também de classificação dessa territorialidade, que vai do país, que é uma escala mais ampla, até chegar num determinado bairro, uma determinada rua, ou dentro da sua própria casa, territórios entre os familiares, né? O quarto, por exemplo, o quarto da sua irmã, o quarto do seu irmão, eu posso também dimensionar como territórios. E também como Reisbach, ele também classifica, que é um dos autores brasileiros da geografia, que trabalha essa parte de território, que existem os territórios cíclicos, que são territórios que variam e mudam de acordo com o dia. Por exemplo, o centro de Teresina. O centro de Teresina, durante a madrugada, é controlado por grupos de facções criminosas, como o tráfico de drogas, é controlado também por locais de prostituição, e durante o dia é ditado pela territorialização do comércio ou pela territorialização de grupos de pessoas trafegando durante o horário de pico naquela parte. Então, o território ele é um conceito-chave muito importante que também serviu como base, como vocês viram na questão anterior, o determinismo, né, de Frederick Hatz, que justificou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A briga mais era por território. O espírito patriótico e nacionalista desses países era muito forte na época. Então, o de lugar, né? Eu pulei o conceito de lugar aqui, ó, mas vamos voltar. O conceito de lugar, pessoal, ele é mais subjetivo. Ele é mais voltado para a geografia humana. Lugar está vinculado a uma análise compreensiva, ou seja, individual, ou de um grupo de pessoas. Ela não é objetiva e nem racionalista da realidade. Nesse sentido, ele se articula a partir da relação ou compreensão do ser diante do espaço geográfico, ou seja, da área de vivência e convivência daquele indivíduo. Então, é o espaço apropriado ou percebido pelas relações humanas, simbólicas ou de identidade. É aquela localidade que você conviveu por muito tempo e que você tem mais afinidade. Resumindo, é o local que você mais gosta, é o local que você mais aprecia, que você se sente bem. Pode muito bem ser sua cidade natal, ou pode ser uma cidade que você está morando atualmente, que você se mudou, ou pode ser sua casa, ou pode ser uma quadra de esporte que você gosta, de futebol, por exemplo, ou pode ser a escola. Então, o lugar é justamente isso, é o local que você tem maior apreço e convivência. Então, podemos dizer que cada um de nós possuímos um lugar específico. O meu lugar, por exemplo, é minha cidade, Natal, Teresina. Aí eu vou especificar a escala. Depois vem o de ser, o bairro que eu cresci. E, por último, a casa dos meus pais, onde eu tive uma infância maravilhosa e cresci ao longo do tempo. Então, posso dizer que esses são meus lugares. Então, é algo mais subjetivo que cada um de nós possuímos. Então, para formar o último, que é o mais importante, que é o objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico, se fundiu todos esses conceitos chaves que vocês acabaram de ver, estudarem, paisagem, região, lugar e território, e se implementou uma metodologia de estudo, um objeto de estudo para essa disciplina. Então, o espaço geográfico é o espaço habitado, é paisagem, é território ao mesmo tempo, é lugar, é região, transformado e utilizado pelo ser humano, seja paisagem geográfica, que antes era paisagem natural, é a porção da superfície terrestre que abriga as sociedades, entra aqui o território, envolvendo também os pontos utilizados para exploração e extração dos recursos naturais.
paisagem geográfica e espaço geográfico. Não se trata apenas de um palco, um produto de uso individual. Nada mais é do que essa fusão desses 4 conceitos chaves que estudamos anteriormente, incluindo homem e natureza, que foi o legado que Humboldt, Ritter e os demais discípulos e as escolas geográficas estudaram, deixando de legado para essa disciplina que conhecemos hoje. Ou seja, o objeto de estudo, nunca esqueçam, é espaço geográfico. Ele é o objeto de estudo da geografia. Então, pessoal, é somente isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não, releiam, assistam o vídeo várias vezes, sem pressa, pausadamente, até esses conceitos entrarem e ser assimilado por todos. Não é tão difícil. Bons estudos e continue nessa pegada. Um abraço a todos, pessoal.